Olá! Então, sejam bem-vindos. Estamos aqui para receber hoje a Luciana. Então, aguardando, Lu, vamos ver a Lu aqui. Ops, ela está entrando. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada. Tá dando Ai, para ver minha imagem certinho aí, porque às vezes eu faço live e depois fica, eu vejo que tá pela conexão da internet, não dá para ver direito, mas não, aqui mas a para mim gente, fica normal. Tá a normal para gente vocês? Então, seja muito Então bem-vinda. ótimo, então ótimo. Luciana, me fala como pronuncia teu Muito sobrenome obrigada. De Domísio. de Domício. Então, Luciana de Isso, Domício isso. é psicóloga, coaching, e vai nos auxiliar hoje, então, com essa questão aí que a gente vem comentando há muito tempo, né? Que é o foco na prosperidade, tudo isso que eu venho trabalhando aí há muitos anos, 21 anos já, né, Lu? É, Nossa, quanto tempo. Então, foi um e prazer conhecer vocês. Eu conheci agora, recentemente, seu trabalho. Eu espero conhecer mais. Ainda não tive muito tempo e oportunidade para entender melhor. Mas sei que você vai lá falar no nosso evento, então eu vou conseguir entender muito mais também. E para a gente conversar hoje, eu gostaria, já que ainda mais com essa experiência toda, você também falasse um pouco do que você pensa a respeito. claro. Porque, assim, muitas vezes as pessoas entendem prosperidade como se fosse só uma questão financeira, né? Tipo Aham. assim, quando até em desejos de aniversário, quando alguém vai falar assim, parabéns, muita saúde. Aí na hora de desejar a parte de material, o dinheiro, fala assim, muita prosperidade. E a prosperidade, da forma que eu vejo, ela é muito mais ampla. Porque Uhum. eu vejo prosperar no sentido de evoluir, assim. Quando a gente evolui, a gente está prosperando. É nesse contexto que eu gostaria de falar aqui, né? Numa coisa mais geral, sabe? Porque eu acho que o dinheiro é Sim. uma das formas que vem para a pessoa quando ela prospera. Digamos assim, quando ela evolui em vários pontos da vida dela e também no trabalho, consequentemente vem o dinheiro para ela. Mas eu não vejo a prosperidade apenas como um ganho material. Aí eu até queria Uhum. saber também a sua visão sobre isso, só para a gente alinhar, para a gente falar as duas a mesma coisa aqui na live. É Porque eu não sou exatamente. coach financeiro. É isso, né? Ah, que bom. Então a gente está alinhada. Aham. A gente sempre fala, né, aqui que o material ele acaba vindo por consequência, mas ele também é importante. Então, na realidade, é Sim, todo um claro. movimento que a gente vai fazendo, né? Mas não tem como vir se não estiver bem, se não amar o que faz e etc, etc. Então, a gente pensa igual. E aquilo que eu sempre falo, né? Semelhante atrai semelhante. A gente não teria se conectado para conversar se a É gente verdade. estivesse alinhado. E os ensinamentos dos mestres nos mostram isso e falam muito disso, né? Então tá tudo certo. Então fica aí. Estamos loucas para te ouvir. Então, beleza. Beleza. Então, assim, eu fiquei pensando como ser didática. Porque, assim, na verdade, esse assunto é muito amplo, né? Porque nós, seres humanos, somos um todo, somos complexos. Então, assim, eu vim fazendo lives esse ano de vários assuntos e hoje eu vou tentar unir várias coisas aqui, porque eu acho que realmente ninguém sabota a sua evolução focado só em uma parte específica. Eu falo muito, eu já falei muito, na verdade. Não fiz, essa acho que julho, né? Fiz uma live só semana passada, mas não foi sobre esse assunto no meu perfil. Mas março e abril eu bati muito sobre esses temas, que foram os temas dos padrões de comportamento das pessoas. Que inclusive aqui no final da live eu posso até falar, explicar onde as pessoas que estão assistindo a gente aqui podem fazer um teste para entender esses padrões. Mas hoje eu queria um pouco além, porque esses padrões são justamente considerados sabotadores. Tem esse nome mesmo. E aí tem uma classificação que são 9 tipos, conforme a pessoa pensa e sente as coisas. Então é muito
interessante fazer esse teste como uma forma de autoconhecimento, para poder realmente entender e aí trabalhar em relação a isso. Eu mesma utilizo nos meus atendimentos, eu deixo disponível, estava disponível no meu perfil, agora está no meu site, depois eu passo o endereço para quem quiser fazer. Mas também vim trabalhando um pouco sobre a inteligência emocional, porque também é muito importante. Porque sem ela, eu acredito que sem ela a gente não vai para lugar nenhum. E poucas pessoas desenvolvem. E assim, a gente só desenvolve quando, assim, quer dizer, a gente desenvolve se a gente está, pelo menos a maior parte das pessoas, trabalhando para isso. Porque algumas pessoas realmente desenvolvem por questões de vida, que ou porque aprenderam de alguma maneira, ou porque sofreram e precisaram, nesse sofrimento, ressignificar e com isso desenvolver um controle mental maior. Mas, assim, realmente, de uma forma ampla, é desenvolvido com tipo, o esforço consciente, né? Com realmente trabalhar naquilo para melhorar. E aí, hoje, eu queria tentar englobar mais coisas, porque, assim, eu acho que realmente o que faz uma pessoa não evoluir são muitos elementos. Então, não adianta muito também falar desse assunto sem tentar passar uma visão maior. Porque eu não queria, digamos assim, restringir, entendeu? Dizer que é só por uma coisa. São vários aspectos. Aí eu tentei ser didática aqui e separei alguns elementos. Aí eu queria que você fosse acrescentando também, conforme você achar que seria interessante. Então eu Perfeito. separei aqui mais ou menos em três, se vocês quiserem anotar, tipo, para poder a gente entender de forma assim mais didática. Porque tudo envolve, assim, na minha cabeça, ao meu ver, exato, Dora, esse é o tema da live. Obrigada pela presença. Sempre nas minhas lives tem duas pessoas, o Dora e a minha mãe. Eu nunca fico com audiência. No mínimo, essas duas estão garantidas sempre. Por sinal, aperta o Isso é coração ótimo. aí. Um é um amigo, outro é minha mãe. Então, ótimo, tá? Tô feita, né? Perfeito. Enfim, sempre tem. Bom, então assim, eu separei mais ou menos em três campos para a gente falar. Um é mais relacionado ao autoconhecimento, porque realmente sem isso não tem como você não, tipo assim, você evoluir. Então, assim, a pessoa sem autoconhecimento, ela tá sabotando a prosperidade dela, a evolução dela, porque ela não vai saber quais são os padrões dela. Por isso que o teste é interessante para poder identificar. Ela não vai saber quais são os pontos fortes dela, nem os pontos que ela precisa desenvolver. Então, assim, você pode observar que qualquer processo de evolução pessoal passa de uma forma ou outra pelo autoconhecimento. Não existe como evoluir sem isso. Então, se a pessoa for fazer uma terapia, ela vai mergulhar dentro dela e ver ela em relação ao mundo. Se ela for fazer um processo de coaching, ela vai também precisar olhar para dentro de si e tudo mais. E todos os tipos de terapia, todas as formas, e assim, um monte de coisa, porque até lendo um livro a gente pode se autoconhecer. Tudo que a gente tira a relação com a gente, reflete, já é um instrumento para a gente se autoconhecer. Então, assim, eu acho que não existe, você concorda, Eliane? Outra, tipo assim, uma evolução sem a gente se conhecer. Porque se a gente não entende os nossos padrões, a gente não tem como mudar. A gente não pode mudar o que a gente não conhece. Inclusive, existem 4 níveis de aprendizagem, que é justamente que é isso que também acredito. Muitas pessoas não evoluem porque elas nem sabem que elas precisam evoluir. Então, é tipo assim, Uhum. é a competência lá, da incompetência inconsciente, que são os níveis de aprendizagem que alguns autores usam para classificar a aprendizagem, que é o nível que você é incompetente inconsciente, que é esse, que você nem sabe o que você precisa conhecer, você nem sabe o que você precisa melhorar. Então, uma Uhum. pessoa que não tem o autoconhecimento, eu acredito que quanto menor autoconhecimento ela tem, mais incompetente inconsciente ela é, por causa disso, porque ela não sabe o que ela tem que melhorar. Uhum. Depois tem um segundo nível, que é o incompetente consciente. Você ainda não consegue, mas você já tem consciência. Que é É basicamente um já caminho, né? conhecendo você mesmo, conhecendo. Exatamente. Tipo, é muito, assim, parece pouco, mas às vezes a gente não consegue, digamos assim, a pessoa não consegue evoluir em um determinado aspecto. Mas só ela saber que ela tem que evoluir ali, que ela precisa buscar isso, já é, assim, 50% do caminho. Ela colocar na cabeça dela que ela necessita. Então, assim, se uma pessoa não entende o que ela precisa, não tem por que ela fazer, sabe? Não tem Sim. por que ela buscar.
Para que ela vai buscar uma prosperidade que ela não vê que ela precisa? E aí entra um pouco na mentalidade, que eu também separei, mentalidade, ação e autoconhecimento. Porque a mentalidade, que eu diria, eu estou chamando de mentalidade como se fosse uma forma de pensar da pessoa. A forma que a pessoa pensa vai interferir para ver se ela vai buscar esse autoconhecimento, se ela vai buscar agir mais para ela ter os resultados que ela quer ou não. Então, assim, às vezes no caminho também a pessoa trava também por conta dessa forma de pensar, dessa mentalidade, que é uma coisa assim bem, isso é bem comum. E eu acho que é bem comum entre as pessoas que não buscam evoluir. Por exemplo, que é ter uma mentalidade fixa. É um conceito que foi falado pela Carol Dickel, na verdade. Tem um livro chamado, esqueci o nome, Mindset, exatamente, que é mentalidade em inglês, que ela vai falar justamente desses dois conceitos, que é a mentalidade fixa e a mentalidade em crescimento. E o interessante é que essa autora é uma psicóloga, doutora em psicologia, é que ela criou esse conceito observando crianças, vendo que as crianças tinham uma mentalidade diferente dos adultos, porque as crianças, elas tinham uma mentalidade de crescimento. Diante de uma situação difícil, elas buscavam a solução e entendiam que elas estavam sempre aprendendo. E os adultos, muitas vezes, ficam fixos, achando que precisam saber tudo, não sabem lidar com erros, com fracasso, com derrotas. E tudo isso está relacionado à pessoa não crescer. Porque se ela não sabe lidar com erros, ela vai tender a não fazer para não errar. E aí logo ela fica parada, ela não consegue progredir, então ela não tem como prosperar. Porque meio que ela enxerga o fracasso como se fosse uma derrota pessoal. Sim. E isso também está relacionado com um pouco com o estilo que a pessoa interpreta o mundo, que também existe uma outra classificação na psicologia, e aí é da psicologia positiva, que classifica as pessoas em pessimistas ou otimistas. Então, as pessoas que têm tendências pessimistas, elas têm a tendência a ver o mundo de uma maneira, como o nome já diz, pessimista, ruim. Elas veem o mundo assim e as situações ruins de uma forma que favorece, inclusive, a depressão. E o autor, ele relaciona justamente o pessimismo à depressão. Já existem muitos estudos que fazem essa relação. Mas eu não vou falar de depressão. Mas é só para deixar claro assim, se uma pessoa é pessimista, e daqui a pouco eu detalho mais isso, para que essa pessoa vai querer meio que, até que ela queira prosperar, mas assim, tudo ela vai ver com um olhar que é ruim, que é um olhar que ela é negativa, é um olhar ruim da autoimagem da pessoa, tá? Que se uma coisa ruim acontece, ela coloca a culpa nela, acha que aquele acontecimento vai ser permanente, ou seja, nunca vai passar aquele problema dela. Então, assim, é uma tendência muito negativa. Então, assim, se você tem uma tendência negativa, diante das dificuldades, dos obstáculos, a tendência é desistir. E quem desiste, digamos assim, não evolui, né? Porque não consegue completar o percurso. E aí, nessa Já estou falando, sim. Nessa classificação entra quem culpa os outros também. Sim, aí já é outra questão, né? Tem muito. Sim, exatamente. Isso aí tem muito a ver com o que eu falei no início dos sabotadores, que é um padrão de ser vítima. Quando a pessoa não se responsabiliza. Obrigada, Juliana. Não se responsabiliza pela sua vida, pelos seus resultados, e aí culpa os outros. E isso não quer dizer que seja porque a pessoa é uma pessoa ruim, ou porque a pessoa não é rótulo, não. É uma necessidade de defesa da pessoa. Só que isso atrasa a vida dela. Olha, é um dos sabotadores que mais atrasam a vida da pessoa mesmo, assim, os padrões que mais atrasam. Por quê? Por conta do excesso de, não é nem só da não responsabilização, mas dos sentimentos negativos que essa pessoa tem, que ela fica mergulhada ali. Então, assim, ela passa muito tempo só no sentimento negativo, e então ela vai passar menos tempo agindo para sair daquela situação. E isso vai muito como uma tentativa, às vezes, também de chamar atenção e de obter amor. Que eu não sei se isso é polêmico, mas eu diria que essa questão da pessoa precisar, né, da motivação principal da pessoa ser o afeto, precisar ser amada, é uma das coisas que atrasam a prosperidade. Porque se você vive em função só de ser aprovado e ser amado, você não vai fazer coisas que você precisa fazer em muitos casos,
que envolvem você, que vai fazer com que você prospere. Porque, assim, se você tem uma necessidade extrema, por exemplo, de ser aprovado e amado, bem, num processo de vida é normal que pessoas discordem de você. Então, a pessoa vai tender a ver isso de forma como ela sendo ruim e ela não vai insistir, digamos assim. Uhum. Ela pode deixar de fazer muitas coisas por ela e fazer pelos outros para ter essa aprovação e essa, digamos, admiração. Isso também pode fazer com que ela traga os resultados dela, porque ela vai viver muito em função do outro, do que o outro pensa. Então, assim, o controle está muito na mão do outro. Se o controle está na mão do outro, não está na sua, né? Meio que a pessoa está deixando os outros e os eventos externos controlarem a vida dela. E até a partir do momento que ela não assume o controle da própria vida, não há como prosperar. Tipo assim, porque pelo menos da forma que eu vejo, a evolução, ela é mesmo construída. Claro que na vida existem aspectos que, assim, por mais que uma experiência aconteça, até se você não quiser evoluir, às vezes você é obrigado a evoluir. Tipo, na tora, como eu falo. Naturalmente, naturalmente. Meio que a força, pela dor, né? Na força. É. Sim, mas assim, essa evolução, mesmo assim, é uma evolução com base em um evento externo que você também não controla. A situação ruim acontece, você tem que sobreviver ali e melhorar, até ser, tipo, resiliente, antifrágil e tudo mais. Mas eu tô falando no sentido de evolução, de você buscar mesmo a sua evolução. É uma evolução construída. Eu tô falando mais nesse sentido, que é o sentido que um psicólogo trabalha, o sentido que um coach trabalha, entendeu? Porque, claro, que todos nós estamos aqui para evoluir, que a gente evolui diante das adversidades, não necessariamente. Por exemplo, esse mesmo autor que fala essa classificação do pessimista e otimista, que relaciona com a depressão, que é o Seligman, ele, na verdade, é um psicólogo. É muito interessante a história dele, porque ele começou estudando a depressão, que foi até um acaso, ele descobriu isso com cachorros. Eu até já falei sobre isso no meu perfil. E depois de 20 anos, ele descobriu assim que os cachorros em situações incontroláveis, que eram situações que eles não podiam adiar um choque, isso era na época que ainda se usava choque com animais. Então assim, os cachorros ficavam mesmo no laboratório isolados e tal, e no piso havia tipo uma grade que disparava o choque. E aí eles faziam experimentos e eles colocavam um cachorro colado em outro cachorro. E aí eles colocavam duas situações diferentes. Uma situação era o que tinha controle, então quando ele fazia alguma coisa, ele desligava o choque. Então era controlável o estímulo ruim, porque ele podia desligar, a depender do que ele fizesse. E o que estava colado com esse outro cachorro, que era o acoplado, que eles chamavam, eles não podiam fazer nada, eles dependiam do outro cachorro. Então, assim, se eles gritassem, latissem, mordessem, pulassem, nada eles podiam fazer para evitar o choque. E aí depois eles descobriram, até de uma forma ocasional, que os cachorros que eram submetidos a esse choque incontrolável, eles começaram a ficar passivos e diante de outras situações eles não faziam mais nada para desligar o choque. E aí é isso que ficou chamado de desamparo aprendido, que era como se eles estivessem desamparados porque eles passaram por situações que eles não podiam controlar. E aí, meio que acontece isso com o ser humano. Diante de eventos ruins, pessoas ficam, às vezes, a gente fala assim que a pessoa está conformada. Não sei se você já ouviu essa expressão. Então, é como se ela não fizesse nada. Tipo assim, meu Deus, o mundo está acabando, está acontecendo um monte de coisa, essa pessoa está lá e não faz nada e não reage. É por causa disso. Ela pode ter passado por situações incontroláveis, que ela, tipo, tentou fazer alguma coisa ali no comportamento dela, ela não conseguiu e ela aprendeu que não adianta. É como se fosse assim, não adianta eu fazer nada. É igual quando a mulher sofre violência, que começa a ficar passiva, porque essa pessoa já tentou de várias formas. Tipo, ela já tentou bater, não tinha força. Ela já tentou, entendeu? É como se ela tivesse esgotado todo o repertório comportamental dela. Só que olha que interessante. Ele associou isso à depressão, aí depois de um tempo isso foi porque por conta dessa passividade, eles também ficam tristes. Aí eles começaram a associar esse conceito à depressão, aí depois esse conceito ficou associado apenas à aprendizagem, como se fosse uma dificuldade de aprender formas de ação, de fugir dos eventos ruins.
E depois, agora, tô falando isso tudo para dizer que ele veio dizer que ele começou a estudar isso, Juliana, paralisa. Ele começou a estudar a parte do otimismo, que é da psicologia positiva, que tenta ver formas de você viver melhor, não só de evitar os transtornos mentais. Porque, mesmo nesses cachorros, existia um terço deles que não se deprimia, mesmo com os choques incontroláveis. Então, quer dizer que, mesmo assim, todos os estudos dele, ele até relata em um dos livros que ele ficou 10 anos fechando os olhos para isso, mas que ele não podia fechar mais os olhos para isso, porque o resultado do experimento era os cachorros deprimiam, mas um terço deles não deprimia. Então, tipo assim, existiam aqueles que não deprimiam e existem pessoas também que passam por situações muito ruins e não deprimem. E aí ele foi estudar e aí ele descobriu justamente que são as pessoas otimistas. Então, digamos que os cachorros otimistas não deprimiu. Porque as pessoas que têm o pessimismo, e aí nesse caso, graças a Deus, existem técnicas para deixar uma pessoa mais otimista. Inclusive, ele também fala que ele é pessimista, ele aplicou as técnicas nele. Isso a gente não escolhe, né? Digamos assim, mas a gente pode reverter. Essas pessoas otimistas, elas têm esperança. Essas pessoas otimistas, elas veem as situações ruins como transitórias. Elas veem que a culpa não é delas pelas situações ruins. Então, assim, é quase o oposto a forma de pensar de um otimista de um pessimista. E mesmo nas situações ruins, é que, mesmo assim, diante de dificuldades, os otimistas tentam pensar melhor. É aquela coisa do pensamento positivo. Mas não é só no positivo, é mesmo a forma que enxerga o mundo. E aí, essas pessoas deprimem ou não deprimem, ou quando deprimem, elas deprimem de forma muito mais rápida. E elas conseguem reverter logo. Enquanto que outras pessoas, aí tem vários tipos lá de pessimista, e depende de muitos fatores. Mas o fato é que esses pessimistas, eles deprimem, entendeu? Eles têm tendências mesmo a não só deprimir, como ficar mais tempo no estado depressivo ou transformar um evento ruim em um estado depressivo. Então, assim, é uma pessoa que tem esse pensamento e agora já é provado, então que bom que existem técnicas para a pessoa sair, essa pessoa vai sabotar a prosperidade dela. Porque de um simples evento, que assim, simples eu tô falando assim, assim, de um evento que ela poderia, não é simples, né? Porque quando a pessoa passa, não é simples. É simples para quem vê de fora. Mas assim, de um evento ruim que acontece na vida dela, se ela ficar ruminando, exatamente, Dori, um copo meio cheio, se ela ficar ruminando ali e transformar aquilo numa situação pior ainda do que aquilo, já era, né? Tipo assim, ela não vai ter tanta estratégia e como ela se vê mal, tipo assim, tudo ela se vê que é culpa dela. Se, por exemplo, se acabou a energia aqui agora, pode achar que é culpa dela e pronto. Então, assim, o otimista não, apenas acabou a energia, entendeu? É um fato, se pega mais na realidade e em coisas mais específicas. Não generaliza. O pessimista tende mais a generalizar. Tipo assim, vamos supor, conhece uma pessoa ali que é ruim, entre aspas, se comporta mal, todo mundo se comporta mal. O otimista não generaliza, ele é específico. Aquela pessoa se comportou mal. Não quer dizer que todas as pessoas vão se comportar mal. E aí, depois, isso até é utilizado em alguns tipos de terapia, acho que é a terapia cognitiva, provavelmente a comportamental, o cognitivo comportamental usa também, que é justamente tentar mudar a forma que a pessoa vê o mundo com base nisso. É meio que chama de distorção. Às vezes, por conta de uma coisa que essa pessoa passou, ela, diante de uma situação ali, acaba enxergando a situação de forma diferente do que é na realidade, entendeu? Sim. Mesmo que a gente crie nossa realidade, mas assim, existem elementos reais, né? E aí, isso leva a pessoa a sabotar. Então, o medo do fracasso, o pessimista lida com fracasso, sim, não é apenas um fracasso que faz parte da vida, mas é porque ele é horrível, ele é incompetente e a vida vai ser sempre um fracasso. Então, para que ele vai tentar? Então, entende que isso está relacionado com sabotar a prosperidade? Então, assim, o otimista tende a ver como, não, é uma situação ruim que eu passei aqui, mas ok, bola para frente, vamos lá, vamos evoluir. Para mudar e para melhorar e, né, e vai em frente. Oi?
A Lu saiu, acho que ela vai entrar de novo. Deu uma trancada lá. Ela vai entrar de novo. Isso. Sim, caiu a Luciana e ela vai reconectar. Vamos dar uma aguardadinha. Mas vocês estão curtindo? Sim, ela vai entrar de novo. Sim, sim, vou arrumar. Eu acabei de deletar ele. Então vamos ver se a Lu vai conseguir voltar. Ai, tá. Então o Gabriel tá me falando para eu dar uma palhinha sobre a live de amanhã. E amanhã a gente vai falar então sobre o poder do desafio para a prosperidade, que tem tudo a ver com o que a Lu está falando hoje, mas de que forma que a gente movimenta então essa energia aí dos desafios para sair então muitas vezes de um padrão aí de pessimista e entrar num padrão de otimista. Então, como a Lu tinha falado antes, mudar isso, né? A gente consegue fazer um movimento através de terapia, através de técnicas, através dos florais e de diferentes formas para mudar isso, né? Para trazer um outro olhar para as pessoas sobre isso, né? Porque senão a gente vai ficar empacado, a gente vai ficar olhando os outros prosperarem e a gente vai então ficar para trás e não vai avançar, a gente não vai evoluir. Então é isso que a gente vai falar amanhã, né? Será que a Lu vai conseguir voltar? Vamos ver. Então amanhã é isso, tá? A gente vai amanhã 9 horas, às 21 horas, estar então falando sobre isso. Ah, Isso já está corrigido, já está corrigido, que leva alguém a sabotar a sua prosperidade. Está corrigido. Eu realmente não sei se eu preciso sair de novo e entrar. Gabriel, o que, que tu acha? Porque a Lu não está conseguindo voltar. Realmente. Tá voltando? Ah, beleza. Então tá bom. Deixa eu ver se ela já aparece aqui. Ainda não. Bom, que mais? Vocês querem perguntar alguma coisa aí? Que aí eu vou respondendo aqui, então, enquanto a Lu não volta.
Nossa, olha, é porque o ao vivo tem que dar problema, só pode. Cada dia é um problema diferente. Esse nunca tinha acontecido, não, viu, gente? Eu fiquei falando de pessimismo, o celular não quis funcionar. Ai, ai. Mas a gente é positivo e a gente vai É, lá e entra é, e, não. e continua e tá tudo certo. Ó, as minhas lives já aconteceu uma vez. Graças a Deus a maioria funciona bem, mas assim, já aconteceu uma vez de tá chovendo aqui, ter faltado energia bem na hora da live. E aí eu entrei com a bateria que eu tinha, mas aí mesmo assim o barulho da chuva era muito forte, porque como não tinha luz dentro de casa, eu fui pra varanda, era de dia, 3 horas da tarde, eu fiz 20 minutos de live embaixo de chuva. Aí não deu mais, aí a gente marcou outro dia. A semana Sim. passada, que eu fui convidada para uma live com o Diego. A gente fez a live de manhã, só que o Instagram não salvou no perfil dele. Aí eu precisei voltar de noite, fizemos outra live. Ah, é E, para mostrar a potência. e aqui, e aqui foi a primeira vez que aconteceu isso, mas agora acho que vai estar tranquilo. Aí sim, então a gente falou, né, da mentalidade que a pessoa precisa ter. Essa mentalidade, qual é a mentalidade de crescimento, então? Que eu já falei da fixa. A fixa é que a pessoa acha que ela não vai, na verdade, eu não cheguei a falar essa parte. Ela acha que ela não vai mudar, tipo assim, que ela tem que ser daquele jeito. Ela cristaliza na persona, como diria uma junguiana, que era uma professora minha. Ela falava que cristaliza na persona para falar que às vezes a pessoa tinha uma personalidade e meio que ela se identificava no papel que ela exercia. Por exemplo, assim, se ela era um professor, ela só se via como um professor. Se ela é um psicólogo, ela só se via como um psicólogo, não como uma pessoa que também exerce um papel. Só que esse termo cristaliza na persona, eu estou usando para falar justamente da pessoa achar que ela nunca pode mudar, que ela é sempre daquele jeito. E assim, isso, gente, não, a gente está falando aqui, parece que fica abstrato para vocês, mas é Ah, uma das posso, coisas que eu mais ouço. ó, Oi? posso fazer eles guardarem essa parte? Sabe como que eles vão guardar isso? Hum, Já ouviu falar da síndrome de Gabriela? exatamente, eu nasci assim, eu cresci assim. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. É bem isso, Mas tu Gabriela. sabe Só que assim. ô Lu, tu sabe como é Oi. que eu faço eles gravar? Eu Não. canto. Cante aí, cante aí. Eles nunca mais esquecem. Ai. Cante Então aí, vai. pode cantar. Vamos lá. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Gabi. Te lembra lá Realmente. como era aquela mulher organizada? Só para descontrair. Olha, você canta pior que eu, viu? Achei alguém pior. Vamos formar uma dupla. Luciana e Eliane. Ai. É só para eles nunca mais esquecer. Mas sim, mas é verdade. Tipo assim, isso parece que é brincadeira, mas só que eu escuto muito isso, a pessoa falar como se fosse assim. Outro dia mesmo alguém me falou isso. Tipo assim, não, mas aí não vai ser mais eu, entendeu? Tipo assim, ela Uhum, pensa que ela é deixar de ser ela porque ela vai mudar um comportamento, digamos assim. É porque ela vê como se fosse a identidade dela, aquele comportamento. Então, é uma crença de identidade. Eu sou desse jeito. Ela mesma aceita o rótulo, digamos assim. E uhum, aí, se essa pessoa está cristalizada, né? Se ela está vendo que ela é desse jeito e isso é importante para ela, ela vai continuar fazendo porque ela é desse jeito. Então, tipo assim, não, eu sou assim, eu sou conformada mesmo. Pra que mudar? Entendeu? uhum. Não, não, aí vai. E aí, essa pessoa mesmo, porque assim, o nosso cérebro, por mais que às vezes a gente haja de forma incoerente, ele busca coerência. Então, se a gente fala que a gente é desse jeito e a gente não tá fazendo esforço para mudar, a gente nem quer, porque senão isso vai deixar de ser a gente, isso vai causar um conflito, então ele mesmo não vai se esforçar para fazer nada. E outro detalhe que é muito importante também é que assim, a gente tem que saber que mudar é muito possível, porém mudar não é fácil, mudar é difícil, porque tudo que envolve sair da nossa zona de conforto
que envolve a gente colocar energia, envolve também o nosso cérebro boicotar. Aí tem uma questão biológica já também que a gente pode falar. Por conta desse equilíbrio, que essa necessidade de economizar energia que a gente tem na biologia, tudo que faz o cérebro realmente exigir mais dele, ele vai barrar. Então, assim, se o cérebro já tem uma tendência a barrar por conta disso, para manter a homeostase, e a pessoa ainda tem esse tipo de crença, então, assim, sinceramente, é total sabotagem, né? Não dá para dizer que vai mudar. Assim, realmente mudar, e aí também, eu não sei, quem já passou por alguma mudança, escreve aqui nos comentários, ou você mesma, Eliane, tipo assim, alguma coisa que você tentou mudar, o quanto isso é difícil, o quanto isso exige, sabe? Exige que você realmente consiga se automotivar, que você persista, que você meio que quebre aquela coisa da superação mesmo, quebrar seus próprios padrões, sabe? Isso não é simples, digamos assim. Até pode ser simples de falar, mas não de executar. Então, tem que ter um esforço consciente para a pessoa conseguir isso e ela tem que estar com tudo muito alinhado, o que ela acredita com o que ela quer. Aí a questão da motivação também, porque muitas pessoas. Aí que entra um pouco daquilo que a gente falou, do ser amado e ser aprovado. Muitas vezes a pessoa quer uma coisa, muito, só que essa coisa que não é aprovada por pessoas próximas, e aí entra num conflito também. Se ela desaprova as pessoas próximas e perde o amor dessas pessoas, digamos assim, na cabeça dela, né? De forma inconsciente, ali é uma crença, ou se ela segue o que ela quer. Então, como eu falei, se a pessoa ficar muito nessa do ser amado, ela não vai muito além do que o controle do outro permite. Aí tem que dar muita sorte, né? Sorte de ser apoiada sempre, sorte disso, sorte daquilo. Não é ela que controla, digamos assim, que influencia a própria ação. E aí, essa parte da autossabotagem é relacionada ao pessimismo, ao otimismo, ao fracasso, a saber que fracasso faz parte, porque muitas vezes que também entra nessa mentalidade, porque muitas vezes as pessoas vendem como se um fracasso fosse, como se fosse assim, você ser mal sucedido, e as pessoas entendem dessa forma, se enxergam dessa forma, e não, a vida são muitos fracassos até chegar no sucesso, meio que o sucesso é uma soma de fracassos, digamos assim, né? Porque muito, meio que a nossa, até eu posso falar pela minha geração, a minha geração é meio que essa geração do querer as coisas fáceis, por conta também da tecnologia, de tudo que mudou, de ser tudo muito rápido, é a geração dos ansiosos, a geração das pessoas que não focam no processo, mas focam muito no resultado. Eu sei porque é a minha geração, é bem diferente da geração mais velha, que teve outra vivência e outro cenário mesmo. E essa coisa também do imediatismo, ela leva tanto a frustração, porque a pessoa espera muito rápido o resultado, então ela também vai desistir, então ela não vai evoluir logo, não vai prosperar. Quanto vê o fracasso de forma negativa, por causa disso que tem que mudar realmente a mentalidade para poder enfrentar os reveses mesmo, quanto também porque é tudo muito rápido, quer o resultado rápido, porque está acostumado com coisas rápidas, a vida já foi muito mais rápida, então já nasce acelerado as pessoas, né? Tipo assim, agora então mais ainda, que as crianças já nascem mexendo, as crianças já nascem gravando vídeo e fazendo live, enquanto os adultos têm que se readaptar. Então, assim, o fracasso faz parte, o erro faz parte do aprendizado. Enquanto a pessoa não quebrar isso, é muito difícil ela evoluir e prosperar, porque, assim, realmente só não erra quem não faz nada. Então, se a pessoa não busca meio que... Não tem como evoluir, sabe? Tipo assim, realmente só não erra quem não faz nada. E faz parte. Isso faz parte, saber que você está sempre em construção. Então, tipo assim, ao longo da vida a gente está evoluindo, a gente está se construindo. Nunca é o ponto final. Acho que só é o ponto final quando morremos e depende muito do que tem do outro lado também, né? Pode ser que o que tem do outro lado não seja um ponto final, seja o começo de uma outra coisa. Então, não tem por que se limitar. Assim, muitas pessoas acham que porque chegaram a uma determinada idade também não podem fazer determinadas coisas, não podem mudar de carreira, não podem, sei lá, ter outros relacionamentos, coisas assim do tipo que ficam fixadas também por conta de idade. Aí são vários fatores, mas no geral é essa questão com erro, é questão com julgamento, medo de ser julgado, criticado pelos outros,
questões assim relacionadas a não saber desenvolver a inteligência emocional, que aí é outro ponto, que é assim, realmente ser levado pelo que a emoção diz e não ter aprendido ainda a contestar o pensamento, não ter aprendido a questionar e ter ultrapassado seus próprios padrões. Porque assim também, se a pessoa acredita naquele pensamento, porque isso, muitas pessoas não veem o pensamento apenas como um pensamento, mas sim como a descrição de uma realidade. Então não contesta aquilo. Então se passa um pensamento que ela não é capaz e ela, ainda por cima, for uma pessimista, né? Mas, tipo assim, e ela não contestar, ela nunca vai conseguir ver a superação, então porque ela não vai fazer, então ela vai desistir, então ela também não vai ter uma autoconfiança elevada, e tudo isso vai alterar também a autoimagem, que ela vai se ver como uma pessoa que não é capaz, e aí ela também não faz. E aí é um ciclo vicioso, sabe? Uhum. Eu não sou capaz, logo eu não faço, logo eu não tenho como eu vou prosperar sem agir. Tudo passa pelo comportamento, tudo passa pela ação. Eu não consigo pensar em ninguém evoluído que não tenha agido. Então também não adianta ficar só vendo live, não adianta ler 500 mil livros de autoconhecimento, não adianta fazer 300 mil cursos se você não vai praticar, se você não coloca a cara no sol, como dizem, eu peguei esse termo que eu vi de uma amiga de uma outra live, se você não bota a pele, né? Tipo assim, como dizem que você não bota o seu na reta. Tipo assim, se você não se joga, se você não vive, não há transformação, não há evolução. E aí volta o que você falou do vitimismo, que aí depende muito do padrão de cada um. Mas o vitimismo, eu acho que é muito difícil em algum momento da nossa vida a gente não, um ser humano não ter se vitimizado. Porque é muito mais fácil colocar, tipo assim, a culpa no outro do que assumir a responsabilidade. E às vezes essa defesa é uma defesa automática. Mas existem outros, como a esquiva mesmo, da pessoa nem perceber, porque é mais fácil para ela não encarar a realidade do que. Então ela foge até de observar, ela não tem consciência. Aí, de novo, na parte da consciência, entendeu? E aí tem várias, por exemplo, acho que o vítima é um dos piores, o esquivo também. Mas tem também o inquieto, que é aquela pessoa, que é o outro sabotador do padrão que eu comentei no início, que é aquela pessoa que não foca. Então também, se a pessoa não tem foco, ela não chega. Por mais que ela fique o dia todo fazendo várias coisas, que ela pense assim, mas eu não sou preguiçosa, eu não sou uma pessoa que estou parada, eu estou lutando. Sim, só que ela está fazendo as coisas que não dão o resultado que ela quer, entendeu? Ela não consegue focar. Então é tipo assim, a gente tá aqui no Instagram. Se a gente daqui a um mês desistir, digamos assim, a gente vai falar assim, a gente não vai mais fazer live, não, a gente vai mudar. A Liane agora vai largar os mestres e vai mudar totalmente, vai fazer sei lá o quê. E, assim, nem esperou ainda o tempo de maturação, nem esperou várias coisas e já mudou. É isso que é o inquieto. Ele muda de projeto o tempo todo, mas muda porque, no fundo, não quer assumir a dificuldade. Porque meio que toda atividade vai ter a sua dificuldade, todo processo vai ter os seus obstáculos que você tem que superar, e a pessoa desiste justamente nessa hora. Então, a fuga também, é fuga de lidar com dificuldades. E aí, no fundo, é aquela coisa, sempre enfrentar. Porque, assim, quem foge até pode momentaneamente, digamos, sentir um alívio, não ter que encarar aquilo. Só que, em longo prazo, não tem como escapar. A gente sempre paga o preço. Então, em longo prazo, ela não vai ter o resultado que ela quer na prosperidade dela. Seja lá se é material, se é espiritual, o que ela quer na vida dela, nos relacionamentos. Enfim, não vai ter, porque não plantou. Não plantou, não vai colher, entendeu? Se ela ficou fugindo de plantar sementes e regar, e ter todo o cuidado, esperar o tempo necessário para brotar e tal, e ela poder colher os frutos, realmente não vai ter. É tipo, aceita o que dói menos. Então, É. o máximo que essa pessoa pode fazer é mudar agora, porque não adianta chorar o que passou também, né? O leite derramado. E aí entra muito nisso. Começa, assim, eu acho que é muito complicado. Acaba entrando num ciclo vicioso realmente do fracasso, porque por medo de errar a pessoa não faz, aí depois ela desiste, aí ela não tem, aí ela se sente mais fracassada ainda, e aí sim ela vai criando aquilo. É aquela história que a gente cria a nossa realidade, né? Não só pelo que acontece com a gente, mas também porque a gente cria. Então, tipo assim, se eu vejo tudo horrível, eu vou fazer de algum jeito para aquilo ser horrível. Se eu tento, mesmo eu vendo horrível, superar, eu vou conseguir. Então, é aquela coisa, quem procura, acha. Se eu procuro o meu autoconhecimento, eu vou encontrar algo que eu posso até não gostar, mas eu tenho ali a chance de
superar aquilo. Se eu passo a minha vida toda sem querer olhar para aquilo porque eu não gosto do que eu vejo, então eu não vou ver, mas eu também não vou poder fazer nada a respeito. Então, é Sim. basicamente, eu acredito que seja basicamente buscar sempre. E, assim, uma coisa que eu gostaria de falar aqui, que é porque eu acho importante para quem estiver ouvindo e estiver buscando isso, é porque eu vejo que as pessoas começam a não querer ver as coisas justamente porque não gostam do que vem, porque criam expectativas que foram aprendidas na história de vida dela e que muitas vezes carrega coisas de outras pessoas, na maioria das vezes, que nem é dela, mas ela fica querendo corresponder àquelas expectativas. Então, e aí, isso também não faz essa pessoa se conhecer e ver o que é importante para ela, o que é bom para ela, e começa a julgar as próprias emoções, começa a julgar os próprios sentimentos. Existem alguns padrões também sabotadores que têm a ver um pouco com essa coisa do sentimento, de inutilidade, de não se sentir bom o suficiente, que é o do perfeccionista, do insistente, que quer uma coisa perfeita e perfeita não existe. E essa pessoa não pode fazer isso com o sentimento, porque o sentimento, na verdade, ele é uma interpretação de uma emoção, mas assim, ele só sinaliza algo que aconteceu, a relação que o nosso corpo respondeu, digamos assim, a relação que o nosso corpo tem com os eventos externos. Então, julgar o sentimento não vai fazer com que você melhore, entendeu? Se você tiver, porque algumas pessoas aprenderam, por exemplo, que tristeza é negativo, logo você tem que evitar, e se você sente tristeza, você é fraco, por exemplo. Outras pessoas aprenderam que não podem sentir raiva, porque se sente raiva, elas não são boas pessoas. Então, a pessoa não quer ser uma má pessoa, então ela reprime a raiva. E aí, se ela reprime, ela não tem a oportunidade de lidar. Do mesmo jeito que a pessoa, se ela reprime a tristeza, uma hora isso vai repercutir de alguma forma e ela também não vai ter oportunidade de lidar. E aí vai, entendeu? Hoje em dia, a gente está falando muito de ansiedade, então acho que a sociedade até está aceitando mais isso, tanto a ansiedade quanto a depressão. Mas antigamente, não sei se é tão antigamente assim, era visto como uma fraqueza, sabe? E assim, não tem nada a ver, mas muitas pessoas fogem até de procurar um tratamento para as coisas por causa disso, porque justamente mexe de novo na autoimagem e na forma que ela acha que os outros vão vê-la. Então, assim, não dá para ter preconceito com a própria emoção, porque isso é uma sinalização. Agora a gente precisa aprender a lidar. Porque se a gente vive a nossa vida toda só fazendo o que a nossa emoção manda, digamos assim, nós somos tipo animais mesmo. Porque a nossa emoção é primitiva. De certa forma, ela não vai, tipo assim, ela não vai falar o que a razão diria. Então, o ideal é equilibrar os dois, para poder ficar em harmonia. É não ouvir só a emoção, né? Nem ouvir só a razão, porque se você ouvir só a razão, você vai ficar tipo um robô, uma pessoa totalmente impessoal, que vai ficar uma pessoa fria, digamos assim, uma pessoa totalmente desprovida de razão mesmo, ou de emoção, que é um dos sabotadores também que faz isso. Ele faz a pessoa, para ela não sentir emoção, ela acaba reprimindo, fica muito racional. Agora também, se você é a pessoa que fica só mergulhado na emoção e faz tudo o que a sua emoção diz, nem percebe que os seus sentimentos influenciam os seus pensamentos e tudo mais, e que isso muda conforme a situação, e você não usa a sua razão aqui para controlar a sua emoção, você vai ficar uma pessoa totalmente gerida pela emoção. E isso, a emoção muda muitas vezes durante o dia. Não sei se vocês já perceberam. Tipo assim, quando eu era criança, eu não tinha essa percepção, né? Depois que eu fiquei adulta, eu pensei, gente, o que está acontecendo comigo? Que oscilação é essa, gente? Que é isso? Porque assim, durante o dia, e olha que eu não tenho nenhum transtorno, eu não sei como as pessoas que têm devem sofrer, porque assim, realmente, muda, gente, muda o humor da gente muda. Então você não pode ficar guiado pelo seu humor. Se você ficar guiado pelo seu humor, fica difícil, né? Prosperar ou controlar a sua vida. É todo dia que você tem vontade de fazer as coisas, não é? Então tem que ter disciplina, tem que ter controle mental. É todo dia que você tá feliz ou motivado ou sei lá o quê? Não. Então, assim, para uma pessoa atingir, prosperar e tal, ela tem um objetivo a longo prazo, ela precisa vencer, digamos assim, todo dia é um dia, né? Tipo assim, é vencer todos os dias. E por mais que ocorram as falhas também, as derrotas não tem problema. O que importa é vencer a guerra, né? Não é a batalha. Mas eu quero dizer assim, não dá para ficar só preso na emoção. E se a pessoa não olha para isso e não busca entender, se conhecer e tudo, gente, é sério, isso é uma coisa que a gente não cresceu nessa cultura de olhar para a emoção. A gente cresceu na cultura de reprimir. Então,
muitas pessoas não têm autoobservação mesmo, elas nem sentem direito o que elas sentem, elas não estão atentas para isso. Mas acontece, porque a gente não é robô. Então, continua acontecendo, mas a pessoa não está atenta. Em alguns casos até reprime mesmo, isso é verdade. Mas só que aí, quando reprime uma, reprime todos. Não dá pra gente escolher o que a gente vai reprimir, entendeu? Não vai dar pra falar assim, cérebro reprime. Se reprime, ele vai reprimir tudo. Então, ele vai tender a ser assim. Então, assim, eu até deixei, até tem no meu perfil uma planilha, se vocês quiserem, que é uma planilha retirada de um livro mesmo, que classifica os sentimentos. E aí eu falei lá para os meus seguidores para só olharem uma vez por dia e verem qual é a emoção prevalente, o sentimento prevalente naquele dia, para aos poucos a pessoa começar a ficar atenta a isso e identificar. Porque também não existe a pessoa desenvolver, não existe como desenvolver inteligência emocional se ela não souber o que ela sente. Então, assim, tem que entender qual é o contexto, o que é que esse contexto provoca, qual é a reação emocional, e disso começar depois a mudar. Então, é aquela coisa, às vezes a pessoa quer chegar já na mudança sem também passar pelo início. Isso eu não sei se vocês. Nós adultos somos meio assim, às vezes a gente acha que a gente consegue muita coisa, só que quando a gente está no processo de mudança, a gente está aprendendo. E a gente aprende, a gente não aprende no final, a gente aprende do início, passa pelo meio e vai indo. A gente fica muito exigente até com as nossas próprias aprendizagens e já quer logo uma coisa pronta, rápida também, como já mencionei. Então, não entende que é assim. Então, para desenvolver a inteligência emocional, você primeiro tem que saber quais são os sentimentos e emoções predominantes, para depois você começar a analisar qual é o contexto que leva você a ter esse padrão, e aí sim você agir para mudar o padrão. Tem pessoas que não conseguem perceber, então precisam ganhar consciência. Tem pessoas que percebem, mas não conseguem mudar, porque também entre você ter consciência e você fazer diferente há um espaço, sabe? Que é muito do treino, porque assim, é meio como se a gente tivesse programado para agir de uma determinada forma que a gente aprendeu. Então, para quebrar essa forma, a gente tem que treinar, a gente tem que se esforçar. E aí é aquela coisa do não desistir, sabe? Porque realmente as pessoas desistem. E quando elas desistem, elas estão desistindo delas mesmas, porque não que eu acho que a pessoa precise ficar insistindo no que não dá certo. Isso não. A pessoa precisa ter noção, ser inteligente ali, para perceber que esse não é o melhor caminho e mudar. Tem que ter flexibilidade. Agora, também não dá para ficar desistindo diante de todos os obstáculos, ou tipo, no menor obstáculo, porque senão não vai chegar em lugar nenhum. E não adianta mudar, porque você vai repetir o seu padrão. Então, assim, se você for uma pessoa que tende a desistir, foque em melhorar isso, em ser mais persistente, não mudar o seu objetivo, porque todos os objetivos vão ter dificuldades e você vai cair no mesmo erro, vai ser repetir o ciclo. E aí, o que é que acontece? Fica mais frustrado. Porque aí vai internalizar a síndrome da Gabriela, que é uma pessoa incapaz. Porque diante de diversas situações, essa pessoa desistiu, ela não enfrentou, logo ela não conseguiu, logo não mudou a autoimagem. E aí só reforça isso, só reforça, já foi. Então, assim, sinceramente, eu acho que a gente tem que buscar, assim, realmente aceitar as coisas, mas não é aceitar de forma conformista, é aceitar e mesmo assim fazer algo para mudar o que a gente pode. Eu acho que a gente tem que parar de se julgar, porque o mundo já julga demais. Então, hoje é o dia do amigo, inclusive, e assim, eu até coloquei lá, a gente precisa saber ser amigo de si mesmo. E é fácil falar, difícil executar, né? Porque assim, no geral, as pessoas já têm uma tendência a se cobrar, e isso não é exercitar o amor próprio. Tipo assim, o amor consigo mesmo, a empatia consigo mesmo. Então, isso também é exercício, porque não é fácil. A gente também tende a repetir, digamos assim, como os outros agiriam. A gente vive numa sociedade que as pessoas julgam o tempo todo. Então, a gente tende a fazer o mesmo, é o quê? Se julgar. Então, a gente precisa aprender a ter empatia, tanto com a gente quanto com o outro. Mas isso é muito mais fácil falar do que fazer. Eu admito, até comigo mesmo, eu falo isso, mas é difícil. E só que assim, é treino, porque se você mesmo não tem um olhar amoroso para você e se vê como uma pessoa que ninguém é perfeito, que você tem suas limitações, você busca melhorar, não espere que outra pessoa vai fazer isso, né? Tipo assim, não fique esperando do outro o que nem você consegue fazer.
Então, do mesmo jeito, não olhe para o outro de uma forma tão julgadora, porque se a gente mesmo não consegue, muitas vezes, superar as nossas próprias expectativas ou até atender as nossas próprias expectativas, não espera que o outro vai fazer isso, né? É meio que as duas coisas. É meio que tentar um equilíbrio. E eu acho que, assim, o que você falou do vitimismo é muito importante, porque, assim, quem é vitimista não vai crescer. Quem é vitimista não vai evoluir. E por isso que é um dos sabotadores, e isso é realmente tentar ultrapassar esse sabotador, porque isso é só uma aprendizagem, é só um padrão mental que a pessoa tem para se proteger, mas só que ela não vai chegar a lugar nenhum se ela for assim, e ela ainda vai atrapalhar a vida dos outros, porque não é interessante nenhuma convivência você ter alguém que fica te apontando culpas de que você não tem que carregar. Então, assim, realmente é aquela coisa da gente ser proativo, gente. É isso. Eu acho que uma pessoa que, tipo assim, uma pessoa que busca, sabe, se conhecer e se melhorar, pode acontecer muita coisa nesse caminho, ela pode se frustrar, mas assim, gente, em nenhum momento ela vai chegar. Porque ela procura tanto que não tem como não vir para ela. Porque ela vai errar, ela vai aprender, ela vai mudar. E ela vai crescer aos poucos e ela consegue. Agora, a pessoa que não tenta e fica esperando as coisas cair do céu, de verdade, essa pessoa está destinada ao fracasso mesmo. Porque é muito do comportamento dela. O que ela tá jogando no universo é o que ela tá tendo de volta. Isso aí eu acho que você é a melhor pessoa para falar, porque esses assuntos assim de vibração, de energia, de atualidade, mas assim, a gente realmente muito do que acontece na nossa vida é um reflexo de algum jeito das nossas ações, né? Tipo assim, eu acredito na lei do retorno. E se você busca, você encontra. Pode não ser da forma que você quer, mas não necessariamente a forma que você quer, a forma que é a melhor para você. Mas pelo menos você tem tipo assim, você não tá parado, sabe? Você não tá. Agora, ficar parado esperando as coisas caírem do céu, gente. As coisas não vão cair do céu. Cai do céu é chuva mesmo. Então, assim, não tem, sabe? Não tem. A gente tem que estar em movimento. E eu acho que tem algumas coisas que eu anotei aqui para não esquecer de falar, porque senão eu começo a falar, e aí já vou pulando. Mas eu A acho gente que seria tem um pouco um da pouco. inteligência. Temos quanto tempo? Pois é, pelo que eu estou olhando ali, Eu falo. é 1 hora e cai, né? Tem quanto Então, tempo? 1 minuto. É, só? Nossa! Ou então, gente, eu vou falar para vocês, ó, se vocês quiserem fazer o teste de autossabotagem para saber qual é o padrão que você tem. Todos nós temos algum, mas qual é o que você precisa trabalhar para não que isso não atrapalhe a sua vida, não atrapalhe a sua prosperidade. Isso é realmente esse teste dá muito certo, já foi feito com milhares de pessoas no mundo todo. Você pode ir lá no meu site, www.ludomizio.com.br. O site está em construção ainda, só que eu já deixei lá a parte do teste, dá para você fazer lá no próprio site, é só clicar lá em cima, você vai ver. E aí vai para você um e-mail com as instruções, tá? E a tabelinha, se vocês quiserem das emoções, está no meu perfil, no @ludomizio, na minha bio, é só clicar lá também. Porque é legal ter mesmo consciência, então, para ajudar, eu deixei disponível gratuitamente essas duas coisas. Muito obrigada, Eliane. Obrigada, Eu Márcio. aguardo você para falar da espiritualidade no nosso mês de agosto. E Tá? pessoal que veio me assistir também, muito obrigada, gente, Gente, sigam a pelo Lu tempo de lá, vocês. sigam ela, Obrigada. vê um monte de Valeu, coisa. Regis, Dorian, todo mundo que entrou aqui, que eu fiquei atenta a falar e não olhei direito aqui os comentários.